Você sabe utilizar o mini pilar? Você sabe quais são as reais indicações, quais são as particularidades desse componente que é tão comum? É um componente que está no mercado há 30 anos aproximadamente. Quando a gente fala de grandes reabilitações, ele sempre está lá. E esse vídeo de hoje a gente vai falar quais são os detalhes, as numerações, a altura, a real indicação. E tudo isso, esse conteúdo, e até de forma mais aprofundada, está dentro do nosso método PROS, que é o quê? Protocolo sem segredos. É uma metodologia que eu desenvolvi para que você consiga fazer uma reabilitação com protocolos. Mesmo que você seja recém-formado, mesmo que você esteja em outra área e você queira fazer um protocolo. Então aqui é uma parte introdutória e você vai começar a entender um pouquinho mais sobre esse conteúdo. Eu sou o professor Rafael Silva e você está no canal Implante de A a Z. O nosso objetivo é mostrar um material, produto ou serviço e você da sua casa vai avaliar se é bom ou não colocar no seu arsenal. E hoje nós vamos falar sobre o mini pilar. Tem uma aulinha aqui para a gente conversar. E começando esse vídeo, dá um joinha, com certeza você vai gostar. Deixa algum comentário e se inscreva no canal. Mais de 90% de quem assiste nossos vídeos não são inscritos no canal. Então a gente te pede, dá uma força e se incentiva a gente continuar nosso trabalho, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre o mini pilar, tá? Vamos aqui para a nossa aula. Bom, a indicação do mini pilar são próteses múltiplas parafusadas. Eu posso fazer um protocolo utilizando o mini pilar. Eu posso fazer uma fixa 46. Eu fiz implante no 46 e no 44. Eu quero fazer uma fixa 44, 45, 46. Eu vou utilizar um mini pilar nesses dois elementos, tá? No 44 e 46. Talvez você opte pelo HE, né? Alguns profissionais fazem direto na cabeça do HE. O cone Morse, nunca. Porque como ele forma um cone, se você fizer unida direto na cabeça do implante, eles têm que estar exatamente, perfeitamente paralelos. E por melhor profissional que você seja, você não vai alcançar isso. Então, as próteses fixas sobre implante, ou você faz direto na cabeça do implante com o HE, que não é o que eu te recomendo, mas ainda é aceitável. O ideal é o quê? Você colocar um intermediário protético, que é o mini pilar que eu estou falando, e ele está indicado para quê? Para próteses múltiplas parafusadas. Primeiro, é o único componente que existe para prótese múltipla parafusada? Não, não é o único. No entanto, se eu pegar 100 casos de protocolo, dos 100 casos, uma parte eu vou ver o hexágono externo direto, que eu não recomendo, mas é o que a gente vai ver, e outra parte nós vamos ver o quê? O mini pilar, que é esse componente que a gente está falando aqui agora, tá? Então o mini pilar, ele tem essas partes aqui de transição. Ele tem a rosca do parafuso, que ela é uma parte interna, bem curta, o hexágono para o torque. Imagina assim, eu tenho que encaixar o meu mini pilar. Como é que eu encaixo o mini pilar no implante? Eu tenho este hexágono que vocês estão vendo na parte superior aí, então eu vou ter tipo uma chave de boca hexagonal, que eu vou encaixar ela no implante e vou dar o torque necessário, tá? Depois eu tenho o quê? A base de assentamento. Isso aqui é importante, pessoal. O único local que o mini pilar ele vai estar justaposto ao componente que vai em cima dele é esta base de assentamento. Ok? E nessa parte superior, onde vai acomodar o parafuso também, estas laterais, eu não necessariamente preciso ter o contato do componente sobre ela. Então, veja bem, por que isso é importante te falar? Porque o mini pilar, quando você solta ele, eu desparafusei o mini pilar, a peça ela já solta inteira. Né? Se eu soltar de todos, por exemplo, um protocolo, 4 implantes, se eu desparafusar ele solta na hora. Diferente, por exemplo, de um implante de um cone Morse. Eu tenho que chacoalhar, mexer, né? Por que sai muito fácil? Porque esta justaposição, ela só acontece nessa base de assentamento que vocês estão vendo aí, tá? E por algumas vezes próximo da entrada da rosca. Então ela não tem um cone travando, não tem uma justa posição acontecendo, tá? Esse slide vai te mostrar melhor. Olha essa imagem, não sei como é que você está vendo aí, essa imagem da direita. Você está vendo 4 mini pilares? Você está vendo que eles são diferentes? Tá? A forma deles, o hexágono, um tem um pequeno cone, o outro tem um cone seccionado, o outro tem um hexágono ainda naquele cone de baixo. Tudo isso, né? O terceiro aqui é um angulado, mas o que eu estou mostrando aqui, eu estou mostrando que às vezes tem desenhos diferentes, só que sendo mini pilares, eles vão adaptar da mesma forma. Por quê? Porque o meu componente ele vai adaptar apenas em cima da base de assentamento, que é aquela parte mais inferior.
essa base mais inferior. E onde vai encaixar o parafuso? Em cima. Então, imagina que eu tenho um mini pilar e o componente meu vai fazer uma casinha que vai encaixar nesse mini pilar. Só recapitulando, vocês viram que existem formatos ali entre esta parte da rosca e a base de assentamento diferentes? Olha a imagem da direita aí, vocês estão vendo? Cada um é diferente? Pois é. Por quê? Porque ela só se acomoda na base de assentamento e onde o parafuso vai entrar. Esta lateral não. É muito comum você tirar um protocolo e você ver placa bacteriana, por exemplo, nessa parte, nessa transição entre a base de assentamento e onde está o parafuso, porque não tem um vedamento completo, tá? E talvez isso aqui seja uma das limitações do mini pilar, tá bom? Então vamos lá. Mini pilar 4,8 de diâmetro, tá? Então, cuidado com essas áreas aí, recapitulando, né? Você não pode colocar em regiões muito estreitas. E quando você, da base de assentamento, você pega o parafuso de fixação, você colocou ele em cima, esse parafuso ele pode ter o torque dele ser hexagonal ou quadrado, tá bom? No HE, eu até coloco que seria bacana um quadrado. Agora, no mini pilar, eu acho que o hexagonal fica de muito boa medida, tá? Então, da base de assentamento, subindo o cone, mais o parafuso, eu vou ter mais ou menos 4,4, tá? Imaginem que, olha essa diferença aqui da imagem que eu estou mostrando. Entre a cabeça do parafuso e a entrada dessa rosca, vai ficar a peça, porque ela que vai apertar a peça, não é? Então, imagine que eu tenho mais ou menos 4,5, tá? 4,4 da base de assentamento até a ponta do parafuso. Olha, dali para cima do parafuso, eu preciso colocar minha porcelana, tá? A literatura ela fala entre 1,5 milímetro, aproximadamente, que eu preciso, tá? Então, imagine que fosse não 4,4, fosse 4,5. 4,5 mais 1,5 que eu preciso deixar de porcelana, são 6 milímetros que eu preciso de espaço interoclusal. Então, olha só, recapitulando. Você instalou a sua peça, vamos dar um exemplo, 34, 36, você botou o seu mini pilar. Entre a base de assentamento e o antagonista, você precisa ter uma medida de 6 milímetros no mínimo. Não tenho, professor, não tenho. Pronto, algumas coisas que você pode tentar fazer. Primeiro, ao invés de usar o mini pilar, você vai usar o micro mini pilar, tá? Outra alternativa, você pode pensar em enterrar mais, se você tiver margem para isso, enterrar mais o mini pilar e fazer uma osteotomia em volta daquele tecido para que ele ocorra uma readaptação dos tecidos perimplantares ali. É uma alternativa, tá? Mas o que é mais usado é o quê? Quando você vê que tem pouco espaço interoclusal, você modifica o componente. Só voltando um pouquinho atrás no fundamento, que esta visão você deve fazer já na cirurgia. Na cirurgia você já deve ver como é que é esse espaço interoclusal, tá bom? Então vamos seguindo, ó. Essa chave, pessoal, que vocês estão vendo da direita, tá? Que está sem o mini pilar, ela é uma chave de boca hexagonal. Ela que vai pegar na parte de cima do mini pilar, para dar o torque, tá? Esta segunda chave, da direita para a esquerda, é uma chave hexagonal 1.2. Para que eu vou usar esta chave? Para travar aquele parafuso lá de cima, ó. Tá vendo o parafuso lá em cima? Ó, este parafuso eu vou usar a chave 1.2, tá bom? E aqui lateralmente eu estou dando um exemplo, tá? Da chave de boca, pegando no mini pilar reto. E quando eu tenho um mini pilar angulado, esse travamento é feito com a chave 1.2, tá? Pessoal, no método PROS, a gente para com isso aqui, para esta imagem, vamos para um hands-on, né? Eu vou te mostrar bem detalhado como selecionar um mini pilar, como que você vai dar o torque nesse mini pilar, como que você vai usar um torquímetro, qual é o torque ideal para você fazer, como que você vai verificar se esse mini pilar está bem posicionado ou não. Tudo isso dentro do método PROS, né? Essa aqui é só uma aula rápida, mas se você tiver interesse de conhecer sobre o método PROS, tem algum vídeo no canal aqui eu falando, explicando mais detalhadamente sobre esse método, que é o método para você fazer o protocolo sem segredos. Então, ao invés de eu botar um conteúdo grande, né, que às vezes eu poderia cobrar um valor alto para fazer um conteúdo grande, qual que é a ideia do método PROS? A gente separou os conteúdos, cada conteúdo que você adquire e consegue fazer o curso, você já vai conseguir aplicar no seu consultório, você já vai ter também um retorno financeiro, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O mini pilar, ele aceita uma divergência de paralelismo de até 20%. Então, olha só, eu tenho 2 mini pilares. Ah, esse implante não ficou muito retinho, ele ficou meio torto. Mas deu 20 graus aqui, ó, eu perdi só 20 graus, eu não preciso mudar de componente, eu não preciso ir para um componente angulado.
tá? Então, olha só, observem, vocês estão vendo esses implantes mais distais? Esses implantes, eles estão angulados, tá? E em uma angulação superior a 20 graus. Um exemplo, tá? Então, um mini pilar que tem que ser colocado aqui é um mini pilar angulado, ele não pode ser mais reto. Se fosse menos de 20 graus, eu consigo colocar um pilar reto e ele dá certo, tá bom? Então entenda assim, quando eu tenho uma divergência superior a 20 graus, não posso botar um mini pilar reto, tem que colocar ele angulado, tá bom? Um mini pilar, este implante mais claro que vocês estão vendo aí, é uma ideia de um implante cone Morse. Ele também tem o mini pilar, tá? Quando eu vou escolher o mini pilar, eu tenho que fazer uma escolha pelo transmucoso. O que é o transmucoso? É a transição entre o implante e a base de assentamento. Então, vamos dar um exemplo. Esse implante está bem enterrado. Esse paciente tem uma gengiva bem espessa. A altura desse meu mini pilar, o transmucoso do meu mini pilar, ele vai ser maior. No método PROS, a gente explica para você como é que é a seleção do mini pilar. Como você não vai ficar abrindo toda hora um monte de componente para você acertar o mini pilar que você vai usar. Então, você vai pegar rapidamente e vai definir, tá? Então, entenda assim, ó, para baixo, essa linha vermelha que vocês estão vendo é o tecido mole. Ó, vocês estão vendo que para baixo tá tudo um diferente do outro? Um implante está angulado, um é cone Morse, o outro é HE. Vocês estão olhando essa imagem? Quando eu acerto o meu mini pilar, para cima do tecido mole, é tudo igual. Porque é tudo mini pilar. E eu começo a trabalhar daí para cima a minha fase protética. E isso aqui é uma coisa interessante sobre o método PROS. O método PROS, o implantodontista pode fazer? Pode. Mas ele foi desenvolvido para o clínico geral. Você não entende cirurgia, você não entende como é que coloca o implante, mas você quer reabilitar. E nessa reabilitação é onde nós vamos te ajudar também, tá? Ó, outro, cone Morse nas laterais, cone Morse no meio, não importa. O que importa é que essa parte superior aí que vocês estão vendo, tá com um mini pilar e eu vou começar a trabalhar daí para cima, tá? Ó, as angulações de mini pilar, o mini pilar reto, como eu coloquei aí, 20 graus, ele aceita uma divergência. O que for superior a isso, eu tenho os mini pilares angulados. 17 e 30 graus são os mais comuns. Quase toda marca tem mini pilar angulado de 17 e 30 graus, tá? Agora, algumas empresas estão fazendo um mini pilar com 45 graus, né? E esse mini pilar, muito por uma demanda dos implantes zigomáticos, tá? No entanto, técnicas Alonfor, né, quando você tenta achar esse osso em locais mais difíceis, então esses implantes, esses componentes angulados, imagine o seguinte, o desafio está, você colocou ele, depois que ele está assentado, a técnica é tudo igual. Ah, esse paciente fez implante zigomático, então eu não vou conseguir reabilitar. Não, colocou implante zigomático, vai encaixar nesse implante zigomático um mini pilar. E aí você, no método PROS, a gente explica como que é a seleção desses componentes, tá? Então, olha só, pessoal, cirurgia acabou de acontecer, suturou. Vocês estão vendo que vocês só estão vendo o cone aqui para cima? Vocês não estão vendo os implantes? Pronto. Você não sabe se aqui embaixo tem um HI, um hexágono externo, se tem um cone Morse, nada, um HI. Você simplesmente está olhando o cone. O seu trabalho é daqui para cima. Por isso que é capaz todo dentista executar um protocolo, tá? Então, ó, finalizando nessa aula, a indicação do mini pilar são próteses múltiplas parafusadas. Muita indicação para protocolo, muita indicação em regiões posteriores. Observação devem ser diâmetro 4,8, ocupa muito espaço. Altura, para você trabalhar a distância interoclusal, 6 milímetros, a partir de 6 milímetros. Tenho menos, Rafael, olhei aqui no meu interoclusal, tem menos. O que eu posso fazer? Se o implante estiver bem enterrado, no caso de um cone Morse, você pode pensar em repreparar essa estrutura, esse tecido periimplantar. No entanto, o mais indicado é o quê? Você trocar o mini pilar pelo micro mini pilar, tá? Que ele é mais baixo, você vai ter essa possibilidade. Mais baixo e também mais estreito, tá bom? Pessoal, espero ter esclarecido. Se você tem interesse pelo método PROS, né, em algum lugar aqui na descrição do vídeo, vai ter alguma aula explicativa sobre esse método. Por que eu confio tanto no método PROS? Porque eu desenvolvi uma metodologia para você conseguir fazer uma prótese protocolo. Eu desenvolvi uma metodologia para você conseguir dar manutenção de protocolo. Qual que é? Faz um exercício, você na sua região,
e coloca assim no seu Instagram, coloca assim, implantes dentários. Você vai ver que a grande maioria das empresas, o AdSense, né, o investimento em tráfego pago está sendo o quê? Esses pacientes estão saindo da prótese total, indo para a prótese protocolo. A prótese protocolo ela precisa de manutenção a cada 6 meses. Por que esse paciente não está no seu consultório? Você fazendo uma carteira de pacientes só para dar manutenção. Quanto que é uma manutenção? Eu te garanto que é muito mais do que uma manutenção de ortodontia e vou te falar, é mais simples e você teria muitos casos para você. A prótese protocolo ela precisa ser refeita. Não a parte cirúrgica, quando é bem feita, mas a parte protética ela vai ter uma substituição. Se você não faz a manutenção, este paciente não vai voltar para o seu consultório, ele vai em outro consultório. Então, o que é interessante? Se você for recém-formado, professor, eu sou ortodontista. Não, eu sou endodontista. Mas você tem o fluxo da sua clínica? Aprenda a fazer manutenção de protocolo. Para isso, a gente tem o método PROS-CARE, que é o cuidado. Eu quero fazer a prótese. A gente tem o método Prosthetic. Esse PROS, ele é para você aprender a desenvolver a prótese. Rafael, não sei nada de implante, nós vamos te ensinar. A ideia não é te ensinar a colocar o implante. A ideia é você conseguir fazer um protocolo sem segredos. Tá bom? Pessoal, um abraço. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Tudo de bom e até a próxima.